dia. Deus abençoe a todos. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, nós, em primeiro lugar, agradecemos. Obrigado. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui nesta manhã, na Tua presença, de ter acordado nessa sexta-feira, respirando em paz, em vida, e com essa consciência que o Senhor está acima de tudo, e que sem a Tua presença, sem o Teu poder, sem o Teu favor, sem a Tua graça, nós não somos nada. Obrigado, Deus. Obrigado por conservar em nós a Tua presença, o Teu Espírito, essa lucidez que nos dá condições de continuar lutando, seguindo, perseverando, insistindo em tudo aquilo que o Senhor colocou em nós. Porque sabemos, meu Senhor, que das coisas mais pequenas, as maiores, de tudo aquilo que sonhamos, desejamos, projetamos, até aquilo que não aceitamos mais, é o Senhor quem coloca em nós, nos levando a tomar decisões, a decidir e nos posicionar, nos alinhando dentro do padrão que o Senhor quer de cada um de nós. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós iniciamos o ano com uma direção poderosa. E de lá, meu Pai, até agora, iremos permanecer até os últimos milésimos de segundo desse ano, crendo no Deus do impossível, crendo no Deus que pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Obrigado, Senhor. E eu oro pedindo a unção do Senhor nesta manhã. Fala conosco, fale aos corações, eleve o espírito de cada um que está aqui, Senhor. Nós vivemos a fé do propósito da mudança, essas 3 situações ou mais que nós estamos apresentando todos os dias, em oração, crendo, declarando, profetizando, assim como somos instruídos pela Tua palavra, a orar sempre e jamais desfalecer. Eu peço que o Senhor nos honre cada um, sustente todas as pessoas que iniciaram, pessoas que estão, meu Pai, frequentemente no templo, e pessoas que estão frequentemente acompanhando à distância, meu Deus, em outros países, em outros estados. Eu peço que o Senhor sustente, que o Senhor conserve a fé, conserve o espírito, e conserve, meu Pai, essa sede, esse desejo, essa vontade, essa gana dentro de cada um, Senhor, de buscar, ó meu Deus, a Tua presença, de buscar, meu Senhor, o Teu poder. Meu Pai, assim como Josafá decidiu, meu Deus, que essa pessoa esteja decidida a dar ao Senhor aquilo que o Senhor está requerendo de cada uma delas. Meu Pai, nós usamos essa expressão, que nós temos, meu Pai, esses dias que restam para concluir esse ano. E esses dias são oportunidades. E eu peço, meu Deus, que o Senhor coloque esse entendimento e essa clareza na vida de cada uma dessas pessoas. Que nenhuma dessas oportunidades, ou podemos dizer, nenhum dia, pode ser desperdiçado. E eu peço que o Senhor sustente, dando visão, espírito, colocando ainda mais ambição, vontade, desejo, força, para continuar lutando, buscando, permanecendo, porque é assim, meu Deus, é assim que nós vencemos. Assim como está escrito nas Escrituras, meu Pai, que não é aquilo que fazemos, meu Deus, de vez em quando que vai definir, que vai mudar situações em nós, em nossas vidas, mas é aquilo que fazemos continuamente.
Meu Pai, de acordo com os estudos, meu Deus, é necessário 21 dias para definir um novo padrão. Nós temos 31 dias para definir situações que estão pendentes, situações que estão travadas, paradas, inertes, seja mental, seja espiritual, familiar, sentimental, na vida financeira, na vida profissional, um sonho, um projeto, um objetivo, um ideal. Meu Deus, nós temos 31 dias e sabemos, meu Pai, que é mais do que suficiente para muitas situações serem definidas e mudar literalmente tudo, Senhor. Meu Pai, eu entrego essa reunião nas Tuas mãos, eu peço unção, poder. O Senhor é o Deus que sara. Eu peço que o Senhor entre com unção de cura, de libertação, de transformações sobre a vida de todas essas pessoas que estão aqui. Que o Senhor honre grandemente a vida de cada uma, Senhor, abençoando, meu Pai, em tudo aquilo que elas fizerem. Eu peço o Teu Espírito, o Teu poder sobre essa reunião, e eu entrego nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor se faz presente aqui. E se o Senhor não estiver, meu Pai, aqui, meu Deus, não faz sentido, meu Pai, nós estarmos aqui. Por isso, eu peço a Tua unção, o Teu poder, e entrego nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é o condutor de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. O propósito da mudança, ele é uma oportunidade de fazer algo a mais. A mais. Alguns estão nesse propósito, vivendo ele em uma condição. Uns, eu perdi muito tempo e agora é a oportunidade de correr e fazer aquilo que eu não tinha feito. Outros estão em uma condição, como eu ouvi uma pessoa ontem dizer, ela disse assim, ó, eu parei um momento, essa pessoa dizendo para mim, eu parei um momento e eu comecei a agradecer a Deus por tudo aquilo que eu vivi em 2021. Eu comecei a agradecer a Deus, então eu fui lá atrás, eu fui lá em janeiro e eu comecei a fazer uma retrospectiva e comecei, Senhor, obrigado por isso. Obrigado por isso. Isso aqui foi algo ruim que aconteceu na minha vida, mas foi algo que me trouxe um grande aprendizado, um grande crescimento, um grande avanço. E essa pessoa começou vindo. E a expressão, que é tão bacana isso, e é algo que você tem que se confrontar em tudo, e você tem que ter essa atitude. Ela disse assim que chegou, era 2h30 ela parada, ela não tinha chegado em agosto, de tudo aquilo que ela estava ali grata pelo que Deus havia feito na vida dela e que muitas coisas ela nem lembrava mais. Você está conseguindo entender? Ela nem lembrava mais. E é aquilo que a bispa fala com muita frequência. Tem muitas situações que nós vivemos e nós somos honrados por Deus por intermédio de um culto, de uma mensagem, de uma oração, de uma intercessão, ou de um programa, ou de alguém que chegou até você e disse para você, você vai vencer, você é capaz, você pode, Deus é com você, você é vitorioso, levanta a cabeça, você é forte e corajoso. Naquilo deu um start, você se levantou e você se colocou na posição, e seguiu, alinhou aquilo, e você voltou a ver aquilo que você não estava vendo. E aquilo foi decisivo. E é decisivo para todo mundo. A prova é que Deus, Ele cuida e Ele tem cuidado de todos nós. Mas é aquela expressão, e é aquilo que está na Bíblia, né? Nós temos que se achegar a quem? É as vitórias que tem que nos cobrir ou derramar todo o seu poder, todo o seu esplendor da nossa vida, para depois falar assim, poxa, olha o que Deus fez, eu sou tão grato. Primeiro tem que vir as bênçãos. Primeiro nós temos que se achegar a Deus. Primeiro nós temos que andar uma milha a mais. Você vê que todo o processo, e nós olhamos para as Escrituras, o próprio Abraão e todos os outros, poderia citar outros aqui, que primeiro eles chegaram em um lugar, estabeleceram aquele lugar, fizeram aquele lugar o quê? Um altar, montaram um altar,
ofereceram a Deus uma oferta, consagraram aquele lugar, aquela região ao Senhor e estabeleceram: Deus rege nesse lugar. Deus é o centro de tudo neste lugar. Deus é o centro de tudo. E muitos não entenderam isso ainda. E quando não se entende isso, por mais que eu tenha sonhos, projetos, objetivos, ou que eu seja uma pessoa habilidosa e que eu tenha aí entendimento para lidar com muita coisa, que eu estou acima da média, por mais que se tenha todos esses recursos, posso dizer assim, o que falta é a bênção e é o favor de Deus. Aqui em 2 Crônicas 20, 2 Crônicas 20, versículo 1, diz assim, depois disso os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar. Isso é em Engedi. Olha que coisa interessante isso aqui. Maravilhoso isso, né? Ele soube que tinha um exército já pronto para derrotar. Você sabe melhor do que ninguém que para você estar preparado para uma guerra, para uma batalha, é daqui para ali? Aqueles homens já estavam armados até os dentes e já estavam acampados para fazer o quê? Para derrotá-los. Para derrotá-los. Aí diz assim, a continuação do versículo: alarmado, Josafá decidiu consultar o Google. Não foi? Está errado aqui então? Não foi o Google? Não foi o pai, a mãe? Não foi o empresário? Não foi o treinador tal, o coach tal? Não foi? Foi quem que ele consultou? E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá em Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Essa é uma situação muito delicada, porque se todos que se diz crer em Deus, crer na palavra, tomasse essa decisão diante de todas as coisas da vida dela, talvez ela não passaria por aflições como muitos passam. Porque aqui ele não estava se referindo a uma área específica da vida dele. Você vê na Bíblia que todas as vezes que houve guerras e houve batalhas, houve situações que devastavam com o quê? Com tudo. Está conseguindo entender? Devastava com tudo. Então, quando eles estavam ali, os inimigos já preparados, e eles ali aparentemente despreparados fisicamente para combater aquela situação, já estava dizendo assim: vai aniquilar com tudo. Vai acabar com tudo. Não é apenas, é que a minha vida financeira, ela não está como eu gostaria, e eu estou vivendo um problema financeiro assim. Não, mas as demais coisas estão fluindo, estão caminhando. Não, era algo que ia vir devastar com tudo. Com tudo. E é uma coisa interessante, que você vê que muitas pessoas tomam decisões para muitas coisas. Para muitas coisas. Quem aqui tem medo de cachorro?
Alguém aqui tem medo de cachorro? Tem? Você já teve, quem tem medo de cachorro porque já teve alguma experiência negativa, não é? Não é? Teve aquele Doberman, aquele Pitbull daquele tamanho, e foi pegar manga lá, e o cachorro estava lá e teve que vir correndo, não é? Não é mais ou menos uma experiência assim, trágica? Nesse momento de medo, pânico, desespero, você pensa no quê? Hã? Já era. Não é assim? Acabou. Você é dominado por uma força que muitas vezes as pessoas correm como elas nunca imaginaram que corriam. É ou não é? Elas correm, depois ela fala assim, nossa, nem eu sabia que eu corria tanto. Não sabia que eu tinha tanta energia, eu não sabia que eu tinha tanta força, eu não sabia que eu tinha tanta disposição, e eu não sabia que eu pensava tão rápido que se eu corresse aqui, pulasse lá e chegasse lá, eu ia me livrar. Eu não sabia. Quando as pessoas são submetidas e pressionadas de uma forma ao extremo, elas são levadas para um outro estágio. Qual que é o estágio? É o estágio da decisão. Consegue entender? Ou você vai se acomodar, ou você vai aceitar isso de uma vez por todas, ou você vai fazer tudo o que é preciso ser feito para você romper com isso. E isso é uma coisa muito importante que você tem que analisar na sua vida. Porque muitas pessoas usam essa expressão. Eu vou fazer o que for preciso. Quem já usou essa expressão? Você já usou essa expressão? Você já cumpriu com ela até o final? Ou alguns usaram e chegou um determinado tempo, viu que o desafio era muito grande e achou, disse, não, eu achei que não era assim. Porque a maioria das pessoas é assim. Eu não achei que era tão complicado assim. Eu não achei que era tão intenso. Eu falei que eu ia fazer tudo que estivesse, tudo que fosse possível, mas eu não achei que eu tinha que perdoar esse cara de pau que fez isso comigo. Não, eu faço tudo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou declarar, mas eu perdoar essa pessoa aqui, não, isso é demais. Não, isso não. Isso está fora. Isso está fora, você não sabe o que essa pessoa me fez. Você não sabe o que essa pessoa me fez. Não, mas é porque eu vencer isso aqui, esse orgulho, essa arrogância, essa atitude que eu tenho, esse comportamento que eu tenho. Não, eu não. Eu não achei que era tão poderoso assim, que eu tinha que fazer, não sei. Aí a pessoa começa a querer fazer comparações. Não é? Quem aqui faz isso? Hã? Ah lá. Acho que uma mão só é injusto, né? Você começa a fazer comparações. Você começa a comparar uma coisa com a outra. Será que é preciso mesmo? Não é? Não, Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus ele pode criar um outro jeito, Deus ele pode criar um outro meio. Gente, Deus pode fazer da maneira que ele bem entender. Mas tem coisas que você sabe que Deus está requerendo de você e não tem como, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não vai retroceder. Ele vai insistir até você entregar a ele aquilo que ele quer de você. E a coisa mais interessante ainda é quando a gente resiste, porque Deus ainda fortalece e fala, não, agora é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E a atitude dele aqui é algo assim, encantador. Encantador. A maneira e o padrão dele diante de uma pressão, de um problema e de uma situação. Consultar a Deus. Consultar a Deus. Você vê que isso é tão nocivo e tão perigoso. É uma ferramenta tão poderosa, né? Mas quem aqui, não precisa levantar a mão para você não sentir vergonha, mas quando teve uma dorzinha naquele dedinho lá, o terceiro dedinho lá, na pontinha do dedinho, na unha, o que é isso? Não, eu vou no médico? Não, vou consultar no Google para ver que tipo de dor é essa. O que aconteceu? O porquê?
O bispo Anderson falava isso ainda na sexta-feira passada, na reunião às 19 horas. E ele usava a seguinte expressão: você vê que as pessoas têm a oportunidade de colocar Deus em tudo, como a bispa sempre fala. Colocar Deus em tudo. Pastor, como assim colocar Deus em tudo? Você saiu de casa, você colocou o pé no chão. Meu Deus, obrigado por esse dia. Senhor, eu preciso fazer isso hoje, isso, aquilo. Senhor, abençoa esse café. Senhor, olha, eu vou sair agora. Senhor, vai na frente. Senhor, eu vou conduzir esse veículo agora. Senhor, olha, abençoa, Senhor, a minha saída. Abençoa o meu trajeto. Está com Deus. Senhor, eu vou fazer isso. Meu Deus, me dirige para aquilo. Senhor, eu preciso executar esse projeto. Eu preciso fazer aquilo. Eu preciso trabalhar nessa situação. Eu preciso fazer essa reunião, colocar Deus em tudo, em tudo. Mas tem um período, uma lacuna gigante na vida de algumas pessoas, que Deus não está. Você está conseguindo entender? Tem uma distância muito grande. Ela até entende que Deus é importante, que Deus é prioridade na vida dela, ela até consulta, ela até ora a Deus, mas é uma confiança de um determinado tempo, tem um percentual, não é 100%. Não é uma entrega total, não é uma confiança ao ponto. Olha só esse povo, nós lemos aqui que todo o povo de toda a região veio. É o contrário daquele povo que Gideão convocou e perguntou: aqui tem medroso, tem covarde, cadê os medrosos e os covardes? 22.000 correram e fugiram. Aqui nós vemos que por intermédio de Josafá e a postura dele, e o que ele era em Deus, as pessoas viram Deus nele, ao ponto de todos se reunirem para buscarem quem? Às vezes, muitas pessoas familiares, talvez você diante da sua família, porque você fala de Deus o tempo todo, ora, ouve os louvores, assiste a bispa, está na igreja. Quando você passa um problema, uma situação, quem que é o primeiro a te observar? Ué? E aí, pastorzinho? E agora? Não é assim? Ué, cadê o pastor? Cadê a pastora? Você está usando a Bíblia o dia inteiro, você fala de Deus o dia inteiro. Você está na igreja, você mora na igreja. E aí, e agora? Não é assim? Não são os primeiros a te observar? Hã? E aí, qual que é a tua atitude? Qual que é a tua postura? A tua postura é aquela impecável, independente do que está acontecendo na tua vida, como o próprio Jó, que teve uma atitude irrepreensível e teve uma força de poder olhar para sua esposa e dar uma resposta a ela na altura de Deus. Tu fala como uma louca. Você não sabe o que você está falando. Você não tem noção do que você está falando. Você está conseguindo entender? Você não tem noção. Mas muitos, sabe qual que é a resposta que ele dá para o familiar? Chora, mostra o medo, o pânico, não consultou a Deus, não orou. Porque tem pessoas que dizem assim: não, eu estou orando, eu estou falando com Deus. Espera um pouquinho, se você está orando, você está falando com Deus, e por que você está assim? Não é estranho? Hã? É que nem aquela historinha, a bispa já contou essa historinha aqui. Que a mãe, o menininho estava doente, a criança estava doente, muito doente, muito doente. E a mamãe chegou na criança e disse assim: filhinho, não se preocupe, mamãe vai orar por você e Jesus vai curar você. Jesus vai curar você. Você crê, filhinho? Eu creio, mamãe. E a mamãe orou pelo menininho, e depois que ela terminou de orar, o que ela fez? Espera um pouquinho que a mamãe vai ali na farmácia comprar um remédio para passar a dor. Aí o menino fala assim: então precisava orar? Você está conseguindo entender? Eu oro, eu declaro, eu profetizo. Mas calma um pouquinho, eu vou ali comprar um remedinho e a dor vai passar.
Tem gente que é assim. Ele sai daqui, ele dobra os joelhos, ele ora. Talvez você não tenha uma atitude tão expressiva diante do teu familiar. Mas dentro de muitos, paira aquela incredulidade. Como eu sei, pastor, que eu estou pairando, que aquela incredulidade está me dominando? Quando você começa a pensar em alternativas, em possibilidades. Está conseguindo entender? Espera um pouquinho, eu dobrei o joelho, eu acabei de orar a Deus, e Senhor, eu preciso dessa resposta, eu preciso dessa definição. Senhor, eu tenho essa questão aqui, isso aqui ainda não aconteceu, como a própria história da bispa, como ela mesma falou, várias vezes. Os médicos chegaram e trouxeram opções, trouxeram drogas, medicamentos e outras alternativas, e nenhuma delas foi aceita, a não ser aquela que ela tinha estabelecido dentro dela, e é isso que tem que estar dentro de você. Você tem que estabelecer essa decisão, você tem que conservar ela com toda a sua força. E não permitir que nenhuma outra alternativa, que nenhuma outra opção esteja dentro de você. E eu penso que isso é o mais desafiador. Porque o tempo todo, por mais que você está ali, aí você tem que lutar contra os pensamentos. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não, você começa a lutar contra os pensamentos. Você começa a lutar contra você mesmo. Você começa ali, naquele desafio, naquela batalha, e você fala, meu Deus, Senhor, eu preciso vencer isso, Jesus. Mas eu já orei, eu já busquei, não, mas a resposta ainda não veio. E aí? Se Deus não respondeu, é porque Deus não quer isso, Deus quer aquilo. Espera um pouquinho, mas quem colocou isso dentro de você? Quem colocou? Quem colocou esse sonho, esse projeto? Foi o diabo? Foi Deus quem colocou? Foi Deus que alimentou isso em você? Se é Deus que colocou, por que Ele está frustrando? Ou será que é Deus que está frustrando? Porque você vê que nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se você come mal, você não vai ter energia. Mas se você come certo, e você come bem, você vai ter energia. E comer certo, e comer bem, nem sempre é aquilo que nós gostamos. É ou não é? Olha o que eu estou dizendo. Comer bem, comer certo, nem sempre é não é aquilo que nós gostamos. Porque muitas vezes foge daquele paladar que muitos foram adaptados ao decorrer de uma vida. E quando você entende o que é importante, o que é certo, o que é correto, a porção certa, para cada biotipo físico, tem uma porção certa. Não, mas eu quero... Não, filho, para você é essa porção aqui. Você tem que comentar o horário, você tem que beber isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer uma atividade física. Nem sempre é o que você quer. Mas é o necessário. É o necessário. E não adianta você dizer, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, eu me cobro muito constantemente. Ok, se você se cobra muito, você tem que responder às suas cobranças. Porque ninguém vai responder às suas cobranças por você. Está conseguindo entender? Ninguém vai responder. Se você se cobra muito, então você tem que se disciplinar em cima da sua cobrança e dar a resposta certa para cada cobrança que você tem feito. Porque a decisão ela é algo que define e muda o curso da vida de qualquer pessoa. Josafá decidiu. Assim como aqueles homens, aqueles 22.000 homens que fugiram e tiveram medo, tomaram o quê? Uma decisão. Não foi uma decisão que eles tomaram? Mas uma decisão do quê? De encarar ou de fugir? Fugir. Você tomou uma decisão. E o mal de muitas pessoas, e isso infelizmente é um padrão brasileiro, e que isso tem que ser quebrado. E isso é quebrado não de forma generalizada, isso é quebrado por exemplo. Você dá o exemplo e você consegue romper com outras pessoas, por intermédio da sua vida e da sua postura.
deixar tudo para a última hora. Já ouviu essa expressão ou não? Deixa tudo para a última hora. Você vê que a brincadeirinha aí é tão forte, isso é tão poderoso, que eles costumam lá fora usar essa expressão. O Brasil é um país que o povo tem um padrão de deixar as coisas para a última hora, que até o jogo de futebol eles ganham no segundo tempo, na prorrogação, no último minuto. Eles não conseguem decidir nada antes. É sofrido, está conseguindo entender? Porque eles entendem, estão perdendo. Agora está chegando no final, opa, vamos dar tudo que nós temos. Espera um pouquinho, não poderia fazer antes? Não é assim? Poderia fazer antes. Poderia ter disciplina, ter responsabilidade, ter compromisso. Isso eu estou dando um exemplo, mas você abre o leque para N situações. Abre o leque. Você vê que tem gente que, por mais que ele sabe da sua responsabilidade de ter uma vida de oração, de ter uma vida disciplinada em Deus, de ter uma vida compromissada em Deus, quando acontece uma situação, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dele? Eu não estou orando, eu não estou buscando, eu não estou fazendo como eu deveria fazer. Ou quando acontece algo, qual que é a primeira expressão que vem na boca dele? Deus. E Deus disse a ele, sou eu. Mas cadê você? Cadê você? Você decidiu o quê até agora? Você consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Você decidiu o que até agora? Hoje, já é dia 3 de dezembro de 2021. Eu ouvi essa pessoa ontem e eu fiquei assim, depois eu fiz o mesmo comigo, mas eu fiquei maravilhado, porque você vê, ela começou em janeiro a ser grata por aquilo que Deus fez na vida dela e até mesmo aquilo que Deus não fez. Olha que coisa, hein? Até aquilo que Deus não permitiu acontecer naquele tempo, naquele momento ela foi grata. E ela começou a ver que em comparação a perspectiva para o ano, as previsões para o ano, ela estava além. E se o ano acabasse ontem, ela já teria tido o melhor ano da sua vida até então. Disparado. O melhor ano. Porque ela usou a expressão ainda para mim, eu estou com uma mentalidade, com uma cabeça que eu nunca imaginei que eu teria. E hoje eu tenho visão das coisas como eu nunca imaginei que eu teria. Hoje eu penso para fazer. Eu penso para falar. Eu entendi a importância de ser generoso, de transbordar na vida das pessoas, e Deus me confrontou muitas vezes, porque eu transbordei na vida de pessoas que eu não tinha ali uma ligação com ela, pelo contrário, eu tinha algo contra aquela pessoa, e Deus me levou a ir àquela pessoa para romper, para me mostrar coisas, para me mostrar o quanto era necessário aquilo. E naquele momento, eu não tinha um entendimento daquilo. Mas eu sei que era Deus quem estava me conduzindo. Eu sei que era Deus que estava me levando. E isso é muito importante porque nós temos condições todos os dias para isso. Condições todos os dias. A bispa fala muito sobre isso. Não deixa a tua mente no ponto morto. Acordou pela manhã, não deixe tua mente num ponto morto. Bispo Murilo falava isso ontem numa reunião com os internos, e ele usava essa expressão. Se você acorda, e você tem a consciência que você precisa fazer aquilo, você fala, eu vou fazer depois. Sabe quando você vai lembrar? Sabe que hora que você vai lembrar? De noite. Você vai lembrar de noite. Porque todo mundo tem situações. E é uma coisa tão interessante, que quanto mais você faz, mais você quer o quê? Fazer. Não é assim? Quanto mais você ora, mais você quer o quê? E quanto menos você ora, menos o quê? Não é uma coisa que não parece uma incógnita? Difícil de entender? Parece ou não parece que é difícil de entender? Espera um pouquinho, quanto mais eu oro, mais eu quero orar. Quanto menos eu oro, menos eu quero orar. É estranho isso. É complexo. Mas se você parar para analisar as duas pontas,
você vai ver que é tudo o nível de necessidade. E uma pessoa só tem essa necessidade quando ela toma uma decisão. Porque é como pessoas que mudaram o hábito e mudaram a rotina da sua vida para muitas coisas. Ela não quer aquilo, ela não quer fazer aquilo, ela gosta de fazer aquilo que ela já está acostumada há muitos anos, a comer, a viver, a agir daquela forma, a falar daquela maneira, mas ela decidiu, ela entendeu. Então aquilo vem muito forte para ela, mas ela está decidida, eu não vou fazer. Eu não vou. Eu vou me colocar dentro disso aqui. Eu vou me colocar dentro disso aqui. Ontem eu fui lavar o carro, aqui perto da igreja, e um senhor sentou do meu lado, e eu fiquei analisando, né? Que a gente teve uma reunião de manhã, e o bispo falou muito sobre o padrão, e isso e aquilo, e eu sentei, era por volta de uns 2h30, 2h15 para as 3, mais ou menos assim. E esse senhor sentou do meu lado, ele começou a falar. E ele puxou conversa, eu quieto ali, tranquilo, pensativo, né? E ele começou a falar. E eu falei assim, Jesus tem misericórdia. De 2 palavras que ele falava, a terceira num palavrão. E era algo tão natural que eu falei, meu Deus, a pessoa nem percebe. Você está conseguindo entender? Ele talvez nem ele tinha noção. A gente que não está acostumado, né, que não fala, a gente fala assim, meu Deus, Jesus, será que ele não percebe o que ele está falando? Será que ele não tem noção? Mas é natural, é tão normal para ele. Então ele falava, nossa, mas a gasolina está, meu Deus, mas olha isso aqui. Só coisa assim. Falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor. E aí na hora, como a gente sempre aprende com a bispa, na palavra, né? Senhor, naquele momento lá no íntimo, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa situação aqui? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me mostrar? Senhor, eu não entendi, Senhor, porque eu nem puxei conversa, nem olhar para ele, olhei. Eu comigo ali naquele momento, nem olhei para ele. Tipo assim, sabe aquela olhadinha, e aí amigo, tudo bem, sabe? Não, eu estava na minha, estava pensativo, está ali, tão focado. Ali eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? E aí você vê que a pessoa tem um padrão, e é tão natural para ele, é tão natural, que ele nem consegue entender e ver, ele está cego para aquilo. E eu comecei ali, num momento de abertura que ele deu, eu fui ali falar, não, mas é Deus, né? Falei, não, mas a gasolina, eu falei, não, mas Deus está no controle de tudo, né? Aí ele falou, E aí, eu falei assim, não, mas Jesus está no controle, né? Nossa Senhora também, tá, é. E aí você vai, ele vai quebrando, vai reduzindo, e aí o rapaz chegou, o rapaz falou, teu carro ficou pronto. Moral da história, ele queria saber de onde eu era, me chamou para ver o carro dele, e tá lá eu lá, sem entender, tô olhando o carro dele, daqui a pouco eu estava falando, o que eu estou vendo aqui com esse homem, esse carro? Ele, não, eu troquei isso aqui, olha isso aqui, esse pneu que eu troquei, é um pneu esportivo, não, mas eu fiz uma mudança aqui, aquilo, você é da onde mesmo? Falou, sou da igreja, não, vou lá fazer uma visita para você. E naquele momento, eu entendi, o que eu entendi naquele momento, Deus queria me mostrar que tem muitas coisas que nós fazemos, que você faz, que você está estabelecido em um padrão, que talvez você não está vendo. E é por isso que você tem que se entregar a Deus, para que Deus possa te mostrar. E nem sempre vai ser Deus quem vai te mostrar, vai ser uma outra pessoa. E talvez isso vai criar um confronto tão grande, um impacto tão grande em você, e talvez você vai ficar assim, poxa, mas que grosseria. Porque Deus tem suas maneiras de trabalhar na vida de cada um de nós. Deus, ele tem aquela maneira sutil de falar assim,
fulano. E aquela pessoa rapidamente já ouvir aquele sussurro da voz de Deus. Está conseguindo entender? Mas tem gente que Deus já está gritando. Você está conseguindo entender? Tem gente que Deus já está gritando. Já está berrando, fulano, não faça isso, ciclano, faça isso, é loucura. Ela não está vendo. Ela não está ouvindo. E Deus vai usar dos seus meios. E muitas vezes os meios que Deus usa são meios para impactar e para criar um confronto tão grande para te levar ao entendimento daquilo. Está conseguindo entender? Para ver se realmente você entende e se você se abre para aquilo. Porque não adianta você projetar, você idealizar, você colocar na pastinha e orar, como muitas vezes eu mesmo fiz. Eu cheguei nessa conclusão, graças a Deus por isso. Teve muitas coisas que eu pedi em campanhas que Deus não me honrou, que Deus não fez na minha vida. Sabe por que Deus não fez? Porque eu pedi errado. Eu pedi errado. Mas eu pedi errado porque era mal, era ruim eu ter pedido isso ou aquilo outro, não. É que tinha muitas outras coisas que precisavam vir primeiro. Está conseguindo entender? Precisava vir primeiro. Tinha que estar na frente, tinha que ser a prioridade, não aquilo já que eu queria, que era mega, ultra, que eu tanto queria. Deus queria meu coração. Deus queria uma mudança de caráter. Deus queria uma mudança de espírito. Deus queria compromisso. E era tudo que eu não queria. Você está conseguindo entender? Era tudo que eu não queria. A gente sempre fala isso. Quando a gente vai ungir o projeto de muitas pessoas, você olha lá. Está lá. Eu quero um carro, uma casa, isso, aquilo outro. E a vida espiritual? Ah, eu quero um Espírito Santo. Só isso? Você tem planos para a sua vida espiritual? Você não tem um planejamento para a sua vida espiritual? Você não tem um planejamento para a sua vida ministerial? Você não tem aí uma visão sabendo que aquilo é a fonte de tudo? Consegue entender? O espiritual é a fonte para todas as demais coisas. O espiritual, ele tem que ser a prioridade da sua vida, é o centro, ele é a fonte para todas as coisas. E como você coloca algo, apenas isso, ou talvez nem coloca, ou muitos nem sabem o que colocar. Eu não sei o que colocar para a minha vida espiritual. E quando muitos falam que eu não sei o que colocar para a minha vida espiritual, pelo amor de Deus, está trágico aí. Está feio. Você está conseguindo entender? Isso eu estou falando seriamente. Está feio, você tem que se recorrer, você tem que se voltar para Deus e avaliar o conceito. Avaliar o conceito. Como já houve situações, depois de ter entendido isso, e o que eu vou colocar no projeto? Eu vou colocar pela minha vida espiritual, o resto eu não vou colocar nada. Não, eu não tenho condições. Você está conseguindo entender? Eu não tenho condições, porque não dá. Se eu não conseguir analisar e ver o que é prioridade da minha vida, e colocar isso aqui, estabelecer isso aqui, e me focar para que eu me fortaleça, para que eu tenha estrutura, para que eu possa suportar o peso da bênção, eu não tenho condições de pedir nada. Eu não tenho condições. Eu tenho que entender isso. E muitos ainda não entenderam. E você vê que existe ainda essa barreira. Eu creio em Deus de verdade. Eu creio. Porque essa pergunta ela é básica. Mas ela pesa? Hã? Essa pergunta pesa ou não pesa? 1 tonelada. Porque ou você se lança de verdade ou não. Nós já vimos a bispa dar exemplos aqui de situações que muitas vezes você fala assim, meu Deus, eu não faria isso não. Jesus Cristo, mas como que ela... É Deus. E aí você faz essa avaliação da sua vida. Em que nível eu estou? Aonde eu quero chegar? O que realmente
eu estou fazendo para viver o que Deus tem para mim? Porque se eu perguntar aqui para todos, e de uma forma generalizada, nós vamos identificar pessoas com sonhos e projetos que, se formos ler, dá um filme. Dá um filme. Porque aí sai, não, mas eu sonhei isso, eu sonho de ter esse carro há muitos anos. Não, mas eu sonho em fazer esse tratamento, eu sonho em fazer isso, eu sonho com essa viagem, com isso, com aquilo. Não, porque isso aqui tem algo muito forte. Não, porque eu não vivi isso, porque eu não tive isso. Não, dá um filme. Muitas coisas dão um filme. É tão interessante isso. Mas e quando você precisa trabalhar situações internas? Que essas situações são ali as mentoras da falta e do não realizar e do progredir de Deus na sua vida. São aquelas situações. Sabe aquela situaçãozinha que você julga que é pequena? Sabe? Sabe aquele pontinho que você está lá? Não, é pequeno. Sabe o iceberg? Só está com a pontinha assim? Sabe? Que aí você vai, você bate, aí você fala, pera um pouquinho, deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Ele é muito mais profundo do que você imagina. Ele está literalmente ramificado em muitas situações. E se você não levar a sério, por mais que existem situações, o exemplo de Josafá, que buscou a Deus, que consultou a Deus, e que colocou Deus como prioridade, e todo aquele povo olhou e viu e voltou para buscar a Deus, é o exemplo que você tem que seguir e estabelecer na sua vida. E não permitir que nada mude esse curso. Consegue entender? Nada mude esse curso. Porque se Deus não fizer na sua vida, quem vai fazer? Hã? Mas se você digitar no Google, ele vai te apresentar uma alternativa? Tem alguma alternativa que o Google não tenha hoje? Hã? Tem ou não tem? Tudo você acha lá. Acha ou não acha? Você vê que hoje, você quer emagrecer, você vai no Google, no YouTube, você acha. Você quer lavar teu carro, como fazer isso, você vai lá, você acha. É ou não é? Você acha tudo que você quiser. E isso, infelizmente, para muitas pessoas tem sido o centro. E tem perdido aquilo que realmente é importante para a sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus como prioridade. E quando você coloca Deus como prioridade, em primeiro lugar na sua vida, por mais que você viva uma situação extremamente desafiadora, sempre vai ser Deus na sua vida. Sempre vai ser Deus no centro. E por mais que você tenha os enfrentamentos, como todos nós temos, repete assim comigo, eu tenho um padrão. E quando você tem um padrão de Deus, entenda uma coisa, é como está escrito lá em Salmos 37, 25, o salmista Davi dizendo, fui moço, e agora estou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Nunca! Você entra nesse padrão, você não é desamparado, você não é abandonado, você está numa outra condição, por quê? Porque você definiu esse padrão, você definiu, eu decidi e eu vou até o fim. Você lembra aqueles vozinhos, aqueles antigos, que muita expressão, tem gente que tem ainda, lembra do vô, da avó, ixi, ele era chato, ele falava um negócio ali até o fim. Teve alguém assim? Ixi, ele não mudava por nada, você tem que ser assim na fé. Você tem que ser assim na fé. Não, não muda por nada, não mudo por nada, isso é relacionamento. É aquela confiança, eu confio em Deus, eu creio na palavra. Você tem um relacionamento tão íntimo, tão profundo com Deus, que não tem margem para nada. Não, Deus, eu vou aqui, não, você vai se arrebentar, eu não vou, Deus está comigo. Não, mas como você vai? Olha a complexidade disso. Deus está comigo, eu sou íntimo de Deus.
Você está conseguindo entender? Eu sou íntimo de Deus, eu tenho uma comunhão com Deus, então a certeza que ele tinha era tão grande, que até aqueles que talvez estavam indecisos, viram nele aquilo que precisava ver. E talvez quem precisa ver em você mesmo é você. Você precisa olhar para você mesmo. Porque é tão interessante que, é como o bispo falava esses dias, você vê que assim, quando você, quem já evangelizou alguém? Você já viu quando você evangeliza alguém, como que você fica? Você não fica poderoso? Hã? Você não fala de Deus com uma força, muitos entonam até a voz. É ou não é? Estufa o peitinho e vai falar, não, você vai vencer, porque isso, fala isso para você. No momento que você está naquela situação, olha no espelho, vai lá no espelho, olha e prega para você. Fala com você, não, você vai, não, abaixa, olha para mim, você vai vencer. Pastor, mas isso é loucura. Não é loucura. Parece loucura, mas não é. Você vê que é uma confiança que leva uma pessoa para um outro nível. E se você quer esse outro nível, estabeleça isso na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Pegue o seu impresso, por favor, coloque-se em pé. Aqui no 14, com o seu impresso nas mãos, diz assim, ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanaías, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse, escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, não tenha medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Isso depois deles fazerem o quê? Orar. Depois deles fazerem o quê? Aquilo que eles tinham que fazer. Depois eles se colocarem nessa posição. Coloque nessa posição, sempre. E creia que assim como está aqui nesse versículo 14, que você ouça Deus falar com você, o Espírito Santo falar com você, e que você tenha essa certeza gritando aí dentro, em nome de Jesus. Amém? Com impresso no seu coração, com os seus olhos fechados, eu quero que você peça ao Espírito Santo, eu quero que você peça a Deus agora, esse entendimento, essa unção, esse poder, essa autoridade, e que você busque de Deus, Senhor, eu quero ter essa maturidade, de não colocar opções em momentos, em situações que eu estiver vivendo. Que eu tenho uma única alternativa, um único caminho, que é o Senhor. Eu não quero olhar para outras alternativas, outras opções e seguir para outros caminhos e outros recursos. Não, o meu caminho é o Senhor, o centro é o Senhor é o centro de tudo, o Senhor é tudo, é o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai trabalhar, é o Senhor quem vai mudar, é o Senhor quem vai definir. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor. E se existe em você algum tipo de sentimento, algum tipo de medo, algum tipo de bloqueio, alguma barreira que você sabe que tem aí trabalhado, impedido você de desenvolver em Deus, você tem que orar e pedir para que Deus te ajude a você vencer isso. Que Deus te ajude a vencer, que Deus te ajude a superar. Às vezes quando nós vemos a bispa falar e trazer tantos exemplos e tantas situações de vitória que Deus tem feito no ministério, na vida dela e na vida de milhares de pessoas, que envia testemunhos a ela, é uma coisa encantadora, mas por trás de tudo aquilo que aquelas pessoas viveram e estão vivendo, tem situações aí que estão sendo rompidas constantemente, e o maior rompimento, e o rompimento necessário, é você romper com tudo aquilo que tem impedido você de ir além. É o medo,
é a incredulidade, é o espírito da passividade, do comodismo, é o espírito da aceitação, do conformismo. Pessoas que aceitam, pessoas que se conformam, pessoas que tá bom, não, tá bom assim, não tá bom, não tá bom. Deus está dizendo para você que não está bom. Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida, e Ele vai fazer, assim como Ele fez na vida de milhares de pessoas esse ano, um ano improvável, um ano que as expectativas eram as piores, e olha o que Deus vem fazendo na vida do nosso povo. E esses últimos dias desse ano que restam, é o mover de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, exigindo de cada um de nós uma milha a mais. Primeiro nós damos a Deus, primeiro nós oferecemos a Ele, e depois Ele retorna a nós. Então dê a Deus aquilo que Ele está requerendo de você. Dê a Deus, se entregue, se doe, se comprometa, se envolva com Deus. Ó Deus, Espírito Santo, eu oro, Senhor, e agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço por estar aqui, agradeço por essa mensagem, meu Deus, e peço a Tua unção sobre a vida de todas essas pessoas, meu Deus, que essa unção possa levá-las, meu Deus, ao entendimento, à maturidade, ao desenvolvimento necessário, meu Pai, da confiança, da fé, meu Deus, confiança no Senhor, na Tua palavra, meu Deus, porque o Senhor é o único, meu Pai, que pode fazer, o Senhor é o único, meu Deus, capaz de fazer, meu Deus, enquanto nós estamos abertos, meu Deus, a romper, meu Pai, com padrões, com sistemas, meu Deus, a romper, meu Pai, com paradigmas, meu Deus, e nos estabelecer, meu Pai, dentro daquilo que o Senhor quer, que o Senhor espera, meu Deus, até aquilo, meu Pai, que estava contra, desfavorável, meu Deus, meu Pai, passa, meu Deus, a nos favorecer, a nos beneficiar, Senhor. E eu oro e peço essa unção sobre todo o povo. Eu oro e peço, meu Deus, em nome de Jesus. E eu peço essa unção, meu Deus. Meu Deus, eu oro, meu Pai, para que todos os bloqueios, todas as blindagens, meu Pai, que possa estar impedindo, meu Pai, essa pessoa de entender, de compreender, desenvolver, de crescer, meu Deus, que todo o mal que veio por intermédio, meu Pai, de uma situação, meu Pai, o mal que foi criado, que foi projetado, meu Pai, uma atuação de inveja, de maldade, de olho gordo, palavras negativas que foi proferida sobre a vida dela, meu Deus, eu quebro, Senhor, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que toda seta, meu Deus, que toda palavra negativa, que toda maldição, que toda sentença, meu Deus, que eu quebro, eu cancelo, eu destruo em nome do Senhor Jesus, e eu determino essa unção poderosa, meu Deus, esse rompimento, essa unção, meu Deus, que é um rompimento com o sistema, com o padrão, com paradigmas, meu Deus, de assumir algo e permanecer, crendo no Senhor, crendo, ó meu Deus, na Tua palavra, crendo, meu Deus, na Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, crendo na Tua palavra, eu declaro curas, libertações, meu Pai, sobre a vida de todas essas pessoas que estão aqui, meu Pai, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que restaura, meu Pai, está escrito que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu declaro curas, eu declaro libertações sobre a vida de todo o povo, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que essa pessoa colocou, meu Pai, nesse projeto, eu declaro materializado, eu declaro concretizado. Diga isso a Deus, diga: Senhor, eu creio, meu Deus, que tudo aquilo que eu projetei,
tudo aquilo que eu não aceito levar, tudo aquilo que eu idealizei, eu vou concluir, meu Pai, 2021, meu Pai, como o melhor ano da minha vida, disparado até então, é o melhor ano, eu não vou levar essa situação, diga o nome delas, eu não vou aceitar dívidas, eu não vou levar a doença, eu não vou levar a enfermidade, eu não vou levar esse problema familiar, eu não vou levar essa situação para o ano seguinte, eu não vou levar, em nome do Senhor Jesus, eu creio em respostas, eu creio em definições, eu creio num Deus que não desampara, que não abandona. Diga isso, eu creio, eu vou fechar 2021 como o melhor ano, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que essa pessoa tem apresentado ao Senhor, eu declaro vitórias, respostas, definições, meu Deus, de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você, com esse impresso nas suas mãos, estenda as mãos para a direção do lugar que você almeja uma resposta, uma definição, com as suas mãos estendidas para esse lugar. Declare agora, a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe, nós podemos orar aqui, e Deus agir lá. Diga: Deus, vá de encontro, Senhor, a essa situação, a esse local, a esse endereço, meu Deus, vá de encontro, Senhor, meu Pai, me favoreça, me honre, me dê vitórias, eu declaro essa situação mudada, eu declaro essa situação transformada, revertida, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, em concordância com essas pessoas, para esse lugar que ela estende as mãos, eu determino vitórias, eu determino respostas, eu determino restituições grandiosas, em o nome do Senhor Jesus, e tudo aquilo, meu Deus, tudo, Senhor, tudo aquilo que ela colocou, meu Pai, que o Senhor dê a ela, meu Deus, condições de viver, de usufruir, de desfrutar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu determino, meu Deus, um crescimento exponencial, meu Pai, sobre a vida de todas elas, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu creio que tudo que eu coloquei, diga: eu já estou vivendo, diga: eu já estou vivendo, diga: eu vou concluir 2021 como o melhor ano até então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.